Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Está no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre nós estamos estudando a revista que tem como tema E o Verbo se fez carne, que trata sobre tópicos especiais no Evangelho de João. Hoje nós vamos falar sobre o episódio que está no capítulo 13 do Evangelho de João, que é o famoso episódio do lava-pés, em que Jesus lava os pés dos seus discípulos e os convida a fazer o mesmo entre eles. Vamos fazer tecer algumas considerações e eu espero que essa aula seja uma bênção para a sua vida. Já pedimos para que os irmãos enviem esse link ao maior número de pessoas possíveis, a fim de que a palavra de Deus possa ser difundida, possa alcançar mais e mais corações. Eu creio que dentro desses próximos minutos o Senhor vai falar poderosamente aos nossos corações através da sua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Amém? Então, como eu disse, essa revista tem como título E o Verbo se fez carne. Hoje é a lição de número 8, que tem como título Uma lição de humildade. Certo? Texto áureo. Peço para que você me acompanhe com a sua Bíblia, com a sua revista. Está lá em João 13, versículo 15, que diz assim: Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. É uma grande temática, uma grande tônica aqui no capítulo 13 de João. É Jesus ensinando os seus discípulos que todos os seus atos, aquilo que ele faz, não são atos que devem ser meramente admirados, mas atos que devem ser imitados. O que Jesus faz, então, ele não faz como quem deseja somente a nossa admiração, mas ele faz como quem quer dar um exemplo. É por isso que a palavra diz que Jesus é o primeiro de muitos irmãos. Amém? A verdade prática diz assim: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Mais à frente veremos que o episódio do lava-pés ele tem pelo menos 3 significados. O primeiro dele, mais geral e que salta aos nossos olhos, é Jesus querendo ensinar uma lição de serviço humilde, mas não só. No diálogo de Jesus com Pedro, vemos que, num certo sentido, o lava-pés pode significar também purificação batismal. Jesus disse: aquele que não for lavado não tem parte comigo. E também pode o lava-pés apontar para o dever de santificação cristã, à medida em que, quando Pedro responde a Jesus, Jesus então retruca e diz: na verdade, quem já foi lavado, quem já foi purificado pela cerimônia batismal, agora precisa apenas se purificar do ponto de vista da santificação, da progressiva santificação cristã. A introdução diz que o tema do nosso estudo é o serviço cristão humilde, e vamos meditar sobre um texto bíblico, João 13, que narra um momento profundo e impactante do ministério de Jesus. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, nos ensina que a verdadeira grandeza do cristão está no serviço humilde. Amém? Então, vamos fazer uma introdução, traçar algumas disposições gerais antes de entrarmos propriamente no texto. Vamos comentar dos versículos 1 ao versículo de número 10. A primeira questão, antes da gente entrar de fato no conteúdo, uma questão estrutural, é que o Evangelho de João, ao longo dos seus 21 capítulos, a gente pode dividir em duas partes. 10 mais 11, 10 capítulos mais 11 capítulos. Essa seria a segunda metade. João tem uma característica diferenciada em cada metade do Evangelho. Na primeira metade do Evangelho, João apresenta a seguinte estrutura: primeiro o milagre e depois um discurso para explicar o milagre. Então a estrutura da primeira metade do Evangelho é milagre mais discurso.
certo? Isso fica muito claro em João 6. O capítulo começa com Jesus multiplicando os pães, e do verso 25 ao 71, Jesus está explicando o que ele tinha feito. Já na segunda metade, a partir do capítulo 11, nesse caso Jesus primeiro fica explicando a cruz, a partir da mesa. Então Jesus usa a mesa e o tempo de comunhão com os seus discípulos para explicar um evento futuro. Repare que antes Jesus primeiro realizava o milagre e depois explicava o milagre. Dessa vez Jesus explica a crucificação antes que o evento ocorresse. Certo? Beleza? Até aqui você está comigo? Então vamos junto. Além disso, uma outra curiosidade também é que, se você reparar, algumas versões, eles colocam o lava-pés do versículo 1º ao 20º versículo. É o caso da versão NTLH. Outras versões, como a NVI, situam o lava-pés do 1 ao 17. São maneiras de se dividir. O texto bíblico ele tem suas divisões, e cada tradutor, cada editor bíblico, ele divide segundo o seu entendimento, segundo a maneira como ele acha mais adequada. Beleza? Uma outra questão que a gente pode apontar antes de entrar no texto é que o lava-pés tem uma aplicação que a gente chama de bifocal. É como se João, né, e Jesus, no seu discurso, nos seus atos, estivessem apontando para duas direções, que, embora sejam evidentemente diferentes, são complementares. Tá? Então existem duas dimensões no lava-pés. A primeira, é a mais óbvia, é a dimensão moral. Jesus, com o lava-pés, quer ensinar uma lição aos seus discípulos, que é o dever de serviço humilde. Mas não só. Alguns estudiosos argumentam no sentido de que o lava-pés também tem uma dimensão sacramental. Tá? E sacramento, meus irmãos, é qualquer ordenança ou ritual que Jesus Cristo deixou à sua igreja. Então, diferentemente dos católicos, que possuem uma infinitude de sacramentos, de liturgias, de cerimônias, nós, os cristãos, só absorvemos 2 sacramentos, 2 cerimônias, o batismo e a Santa Ceia. Tá? Então, dos versículos 6 ao 10, é como se a dimensão do texto fosse sacramental, batismal. E se você pegar os versículos 4, 5, 12 em diante, aí sim é o lava-pés, de fato, a dimensão ali é moral. Outra coisa importante dizer é que o lava-pés é um ato simbólico. Tá? E qual é o seu significado? O significado do lava-pés é a disposição de Jesus em sofrer em favor dos outros. Né? Nada define melhor o Evangelho do que essa assertiva. O Evangelho é a disposição de estarmos dispostos, né, com o perdão da redundância, a sofrer em favor dos outros, inclusive daqueles que não merecem. Foi exatamente isso o que o Senhor Jesus fez. Quando ainda éramos pecadores, ele se entregou por nós. Então, revisando, o lava-pés tem uma aplicação bifocal, bidimensional, sacramento e ensino de uma lição. É um ato simbólico que demonstra a disposição de Jesus em sofrer pelos outros, e isso não diz somente sobre Jesus, diz sobre nós. Porque se Jesus, por onde Jesus passa, passaremos nós também. Ele disse, para que onde eu esteja, vós estejais também. Né? E não só isso, ele disse, eu tomei a minha cruz, tomem vocês a cruz de vocês também. Né? Eu lavei os pés de vocês, lavem vocês os pés uns dos outros também. Então isso tem que ficar muito, muito bem marcado. O que Jesus faz, ele não faz como um ato a ser admirado. O que Jesus faz, ele faz como um ato a ser imitado. Então, a história de Jesus não é uma história que deve inspirar em nós direito de salvação. A história de Jesus é uma história que deve inspirar em nós responsabilidade de imitação. Beleza? Então vamos caminhar. Também é importante dizer que esse tema, o que eu estou falando aqui, não é novo no Evangelho. Se a gente pegar 1 Pedro, por exemplo, tem como exemplo João 12, 24, que Jesus diz
ele aponta ali em João 12, 24, você pode conferir para a sua morte, e em seguida ele diz, e quem amar a sua vida vai perdê-la, mas quem desprezar a sua vida pelo evangelho vai salvá-la. Então primeiro ele fala da sua morte, e depois ele convida os discípulos a fazer o mesmo. Assim como em 1 Pedro 2, 21. Olha o que diz 1 Pedro 2, 21. Para isso vocês foram chamados. Para quê? Para doar a vida em favor do Senhor. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou um exemplo, olha aí, e deixou um exemplo para que vocês sigam os seus passos. O que Jesus fez não tem jeito. Se somos os seus filhos, se somos os seus irmãos, nós deveremos passar e atravessar pelos lugares por onde ele passou. Deixa eu hidratar a garganta para a gente continuar. Então, a ideia fica bem marcada, assim como eu tomei minha cruz, tomem vocês a de vocês, assim como eu lavei os pés de vocês, lavem os pés uns dos outros. Vamos então para o versículo 1 de João 13. Aí, deixa eu abrir aqui. Vamos, como eu disse, percorrer do 1 ao 10. E em cada versículo a gente vai ver que há pontos interessantes que a gente pode apontar. Vamos lá. João 13, verso 1, lava pés, vai do 1 ao 17 ou do 1 ao 20, dependendo da versão. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A primeira coisa que a gente vai destacar no versículo 1 é a expressão um pouco antes da festa da Páscoa, que tem valor tanto cronológico, ela marca que o lava-pés não aconteceu na Páscoa, é uma refeição anterior à Páscoa. Olha a expressão, um pouco antes da festa da Páscoa. Então, é uma marcação temporal. E há também a importância teológica. A Páscoa está presente no Evangelho de Jesus como um todo. Você pode conferir aí, ó, João 2,13, João 2,23, João 6,4, João 11,55. Em todos esses textos, você tem João falando, e era chegada a Páscoa, e na festa da Páscoa, né? E por que João dava tanta ênfase à questão da Páscoa? Né? Por que João trazia a temática da Páscoa de maneira tão contundente? Porque isso faz parte de uma construção do próprio João. A moral do Evangelho de João é justamente ensinar que Jesus é o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Então ele já prepara o caminho, já prepara o assunto principal do Evangelho, que terá o seu cume, o seu ápice, com a morte, o sepultamento, a ressurreição, a exaltação do Senhor Jesus Cristo. E ele então tem sempre esse tema da Páscoa ao longo do Evangelho, não é diferente no versículo 1 do capítulo 13. Uma outra expressão que eu queria destacar no versículo 1 é: e sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria esse mundo e ia para o Pai. Jesus usava a expressão, ainda não era chegada a minha hora. Aqui você tem uma virada, agora Jesus sabia que estava se aproximando o tempo de sua entrega. Uma outra questão que a gente aponta aqui é que Jesus sempre sabia quais eram os propósitos de Deus para ele, isso muda tudo. Isso é muito importante, saber o que Deus quer para nós e quando que ele quer. Então existiam momentos que as pessoas queriam arrastar Jesus a uma situação de exposição. Ele dizia, ainda não é chegada a minha hora, a ninguém conteis. E existiam momentos que ele dizia, não, agora é chegada a minha hora. Então, havia essa sintonia fina entre a vontade do Pai e a vontade, as ações, a vida, a vivência, a existência do Filho. Beleza? Uma outra palavra que a gente destaca aqui é tendo amado os seus que estavam no mundo. Aqui a gente tem que ter cuidado. Jesus não ama o mundo no sentido do sistema. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, ou que Jesus ama o mundo, com isso quer dizer, como é que o amor de Jesus se manifesta pelo mundo? Querendo que as pessoas saiam dele. Querendo que as pessoas passem não mais a viver segundo o sistema do mundo, segundo o padrão do mundo, mas segundo o padrão de Deus. Esse é o sentido do amor que Jesus tinha pelo mundo. Uma outra expressão, e a última que a gente destaca, é que Jesus os amou até o fim. Essa expressão, os amou até o fim, tem dois sentidos.
Tem um sentido temporal, Jesus os amou até o fim da sua vida, mas há também um sentido de intensidade. Jesus os amou ao máximo. Jesus os amou totalmente. Certo? Tranquilo? Até aqui você está comigo? Seu coração ainda bate junto com o meu? Então vamos junto. Versículo 2. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Vamos lá. O que a gente tem de interessante para destacar no versículo 2? O versículo 2 é um versículo de transição. Ele prepara o terreno para o lava-pés. Então o jantar foi servido. Uma vez que o jantar já foi servido, agora você tem caminho livre para começar o lava-pés. Agora repare numa coisa, você não reparou nisso? Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas. Judas já tinha concebido o pecado. E, no entanto, os pés de Judas estavam entre os pés que seriam lavados. E com isso, a palavra de Deus nos mostra o caráter amoroso do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos mostra a paciência e o amor que o Senhor Jesus tinha até com Judas, que o havia de o trair. E aí foi o que a gente disse no começo, que vai permear a lição, vai basear a lição. O que Jesus faz, ele não faz como quem quer ser admirado. O que Jesus faz, ele faz como quem quer ser imitado. Tá certo? A expressão tendo o diabo posto no seu coração não deve nos induzir a erro. Isso não significa que Judas não tinha responsabilidade. Alguém poderia argumentar, coitado do Judas, foi o diabo quem colocou no coração dele. Não. Na verdade, o coração de Judas queria o que o diabo queria. Porque se fosse assim, se Judas não tivesse responsabilidade, ele também não poderia ser condenado. Tá certo? Então, tendo o diabo posto no seu coração, significa que Judas e o diabo conspiraram juntos para levar Jesus à cruz, o que no final das contas, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Isso não foi necessariamente, não significou a morte, não significou o fim do Senhor Jesus Cristo, mas ele triunfou sobre a cruz. Agora, versículos do 3 ao 5, nós vamos entrar propriamente no episódio do lava-pés. Vamos lá, versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Versículo 5. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Olha a primeira expressão do versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder. Ele sabia que o Pai tinha posto as coisas debaixo do seu poder, ele sabia que viera de Deus e que voltaria para Deus. Então vamos lá, vamos dividir aqui em 3 partes. Primeiro, se Jesus sabia de tudo isso, isso demonstra que Jesus tinha um especial conhecimento acerca da vontade do Pai para ele, como eu disse, isso é o mais importante. Mas vamos lá, Jesus sabia que vinha de Deus, origem. Jesus sabia que voltaria para Deus, destino. Jesus sabia que o Pai tinha posto todas as coisas debaixo do seu poder. Ou seja, ele tinha noção de sua identidade, de sua natureza e de seu propósito. Então, esse versículo tem essa especial importância. São os 3 saberes do Senhor Jesus. Agora, uma outra coisa que a gente deve frisar nesse conjunto de versículos do 3 ao 5. Jesus tinha poder, pergunta para os irmãos, Jesus tinha poder para destruir o Judas com uma espada flamejante, com fogo do céu? Jesus tinha poder para destruir Satanás, ou até para não subir à cruz, para não se submeter à cruz? Olha, certamente que Jesus tinha poder, tanto para destruir Judas, quanto para não passar pela cruz. No entanto, apesar do grande poder, ele não luta imediatamente, naquele momento, nem contra o diabo e nem contra o Judas. E essa parte dá boas lições, inclusive, para o relacionamento doméstico. Às vezes, achamos que as pessoas que moram em nossa casa, ou até amigos, nos traem. Não se comportam da maneira como esperávamos. E, diante disso, não imitamos o comportamento de Jesus.
Jesus não usa a espada diante da traição. Jesus usa uma bacia e uma toalha. Né? Quer dizer, diante de pessoas que se comportam de maneira diferente, de maneira diversa daquela que eu espero, o que eu devo fazer? É usar a linguagem da espada ou usar a linguagem do serviço humilde? Devemos, pelo menos, pensar acerca disso, né? Ou seja, não dá sempre para ganhar no grito, não foi o que o Senhor Jesus fez. Eu queria abordar com os irmãos alguns aspectos culturais do lava-pés. A primeira coisa, tá? Naquela cultura, lavar os pés de alguém era algo desonroso e humilhante, tá? Era uma tarefa reservada para pessoas de nenhum prestígio social. Então, assim, uma coisa que só quem fazia eram pessoas que não tinham relevância social. Para os discípulos, não fazia o menor sentido que Jesus, venerado por eles, fizesse aquilo. Então, diante disso, é compreensível o desconforto deles, né? Na verdade, João não entra nesses detalhes, mas seguramente a gente pode dizer que quando Jesus pega a bacia, a toalha e começa a lavar os pés, fica assim um climão, para usar uma linguagem nossa, fica um climão, uma torta de climão. Ninguém entende, ninguém discerne, né? O que Jesus está fazendo? Agora, quais são os significados do lava-pés? Eu comentei no início da aula, ele pode ter pelo menos 3. O primeiro, o mais pujante, né, o mais óbvio e claro, o lava-pés significa um modelo da mordomia cristã. Significa o símbolo do dever de todo cristão de se entregar ao serviço humilde pela sua família, pela sua casa, pela sua congregação, pela sociedade, a Deus, evidentemente, né? Mas aqui, nesse texto, mais as pessoas. Né? O cristão tem dever de servir. Mas não só isso. Jesus ali demonstra amor. Jesus ele demonstra no diálogo com Pedro que o crente ele tem um dever de uma purificação progressiva e aponta também para a obra da cruz, que ela é purificadora. Né? O ato da cruz ele nos traz libertação, salvação, justificação, purificação e tudo isso. Né? Sem a obra da cruz, nós jamais poderíamos falar em santidade. Ninguém pode entrar num processo de santidade sem antes ter sido purificado pela obra vicária do Senhor Jesus. Então, depois do verso 2, que fala que o jantar é servido, e Judas já tinha a intenção maligna, Jesus então coloca as suas vestes, a bacia e a toalha são vestes típicas de um criado doméstico, e isso indicava desprezo e vergonha. Jesus então começa a lavar os pés dos discípulos. E com essa atitude, ele demonstra o que antes tinha declarado. Quer ver uma coisa? 2 textos bem conhecidos. Olha o que diz lá em Lucas 22 e 27. Preste atenção. Pois quem é maior? Jesus pergunta, né? Quem é maior? O que está à mesa ou quem serve? Não é o que está à mesa? Eu, porém, estou entre vocês como quem serve. Então, em Lucas 22, 27, Jesus diz, declara. Em João 13, 3, 5, 12 em diante, Jesus pratica. Mas não só esse texto, um outro texto bem conhecido também, é o texto de Filipenses 2 e 6. Texto conhecido, olha só o que diz. Que, apesar de ser Deus, ele não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Então, em João capítulo 13, Jesus está praticando o seu discurso. Não só o seu, como o discurso posterior do apóstolo Paulo. Beleza? Então vamos seguir aqui. Uma outra questão que a gente pode apontar
é que é curioso pensar que não foi ninguém que esvaziou, que diminuiu, que retirou a grandeza do Senhor Jesus. Ele se auto-esvaziou. Foi um auto-esvaziamento. A atitude partiu dele. Ninguém diminuiu o Senhor. Ele se diminuiu para passar uma importante lição aos seus discípulos, que em alguns momentos demonstraram aspirações de grandeza. Eles perguntavam, lembra-te de mim quando entrares no seu reino, afirmavam, falavam, demonstravam preocupação com status, com poder, com posição, e Jesus então está ensinando qual é o verdadeiro lugar para onde eles deveriam olhar e com o que eles deveriam se preocupar. Vocês querem saber quem é o maior? Sirvam uns aos outros. Entreguem-se em serviço humilde uns pelos outros, independente do comportamento das pessoas. Independente de como as pessoas se comportam, você precisa aderir, vestir esse espírito, essa lição, esse modo de viver, tá? Então, eu estou entre vocês como quem serve. Vamos para o versículo 6 e 7, caminhando aqui, ó. Então Jesus, vamos lá, versículo 4, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Aí no versículo 6, então chegou até Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Então assim, quando Jesus coloca uma veste de criado e começa a fazer algo que socialmente era reprovado, todos os discípulos acham aquilo estranho. Mas só um deles tem a coragem de indagar, de redarguir Jesus. Senhor, vais lavar os meus pés? Pedro pergunta, demonstrando certa indignação. Ele meio que representa o sentimento geral dos discípulos. E com isso, Pedro nos ensina uma lição. Ao indignar-se, Pedro está demonstrando que ele é alguém inconformado, aguerrido, que ele não vai levar a dúvida para casa, que ele não vai dormir com aquela inquietação. Mas repare que a resposta de Pedro ao ato de Jesus, embora corajosa, foi totalmente errada. Pedro não disse uma coisa correta. Pedro não agiu corretamente. Ele agiu com sinceridade e com boa fé, mas sem revelação. E errado. Porque no reino de Deus não basta sinceridade. No reino de Deus não basta boa fé. Você já deve ter ouvido a expressão de boa intenção, o inferno está cheio. Não basta a vontade, a energia, sem conhecimento e sem revelação. Então Pedro dá fim ao climão que se instaurou quando Jesus decide lavar os pés dos discípulos. Ele apresenta uma indignação, um sincero questionamento, mas, como eu disse, sem conhecimento e sem revelação. E aí, no versículo 7, Jesus responde. Eu gosto dessa versão, eu estou lendo a NVI, mas eu gosto de versões, nesse texto aqui, versões mais, com uma outra linguagem, que diz, Pedro, o que eu faço, tu não o sabes agora, mais tarde, porém, compreendê-lo-ás. Quer dizer, o que eu faço, você não entende agora, mais tarde você vai entender. Mais tarde quando? Na descida do Espírito Santo. É o Espírito Santo que capacita os discípulos a entender aquilo que eles ainda não entendiam. Tá certo? Então Pedro reage dessa maneira, mas de maneira totalmente errada. Vamos aos versículos 8 e 9. Senhor, vai lavar os meus pés? Pedro, o que eu faço tu não entende agora. Mais tarde, porém, você vai entender. Versículo 8. Senhor, nunca lavarás os meus pés. E aí Jesus entra no jogo de Pedro e diz assim, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Certo? Ter parte com Jesus aqui significa ser participante do seu reino, significa estar habilitado a receber as suas bênçãos.
Tá certo? Essa resposta de Jesus marca uma subida de tom. Jesus, então, ele quer logo resolver a parada. Ó, se você não te lavar, você não tem parte comigo. Né? E Pedro, em vez de abaixar a cabeça e parar, ele dobra a aposta. Né? No versículo 9, ele responde: então, Senhor, não apenas os pés. Né? Ele quer sair por cima. Né? Sabe, tem gente que nunca quer perder uma discussão. Ele poderia, tá bom, Senhor, ok, amém. Mas não, ele quer ganhar a discussão. Ah, então não lava só meu pé não, lava minhas mãos e minha cabeça. Né? Por que Pedro responde isso? No judaísmo, e até hoje, mãos, né, significam impureza. Né? O que a gente faz antes de comer? Lava as mãos. Não é só as mãos que estão sujas, mas a gente lava as mãos, porque as mãos elas serão usadas para alimentar-se. Então lava minhas mãos, retira minhas impurezas. Lava logo minha cabeça, né? Cabeça aqui como sendo, como significando todo o corpo, né? Dificilmente você vai conseguir lavar só a cabeça. Tem como, mas geralmente quem lava a cabeça lava todo o corpo. Né? Então Pedro está falando, então lava minhas mãos, retira minhas impurezas, lava logo minha cabeça, lava meu corpo todo logo, Senhor. E aí, usando uma expressão específica, Jesus dá um nó tático em Pedro. Porque, olha a resposta do Senhor Jesus. No versículo 10. Jesus respondeu: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Então, parece que, peraí, como é isso? Jesus quer lavar os pés, Pedro pede para que as mãos também fossem lavadas, Jesus responde, não, mas quem já se banhou não precisa mais lavar o resto do corpo, só os pés. O que significa isso? Queria que você pensasse. Que diálogo é esse? O que está acontecendo? O que Jesus quer dizer? Por que só os pés e não as mãos? Porque a resposta de Pedro parece uma resposta plausível, lógica. Ué, por que só os meus pés? Lava também as minhas mãos. Lave também a minha cabeça. Mas Jesus diz, não. Quem já se lavou não precisa tomar outro banho. Basta lavar os pés. E aí, eu tinha dito que o lava-pés tem 3 significados. Né? Ele significa serviço, mordomia, humildade, dever de servir aos outros, mas também, nesse diálogo, ele pode apontar para o batismo. E aponta para o batismo no verso 9 e no 10 aponta para a necessidade de santificação progressiva do crente. Então, quando Jesus diz assim, se eu não... Pedro disse, nunca lavarás os meus pés. Jesus faz um jogo de palavras. Quem não se lavar, não tem parte comigo. Não é participante do meu reino. Não herdará as minhas bênçãos. Jesus está apontando para o batismo. Quem não fizer a primeira e principal lavagem, a da conversão, né, o que é o batismo? É um ritual, um sacramento de purificação. Jesus está falando, então quem não for, vou usar uma expressão técnica, mas quem não for alvo da expiação, o que é a expiação? É remover os pecados. Né? Então, se o Cordeiro de Deus não retirar os seus pecados, você não é participante do meu reino. Essa é a resposta de Jesus. Quem não se lavar não tem parte comigo. Se o Cordeiro de Deus não retirar os seus pecados de você, se você não reconhecer os seus pecados, você não é participante do meu reino. E aí, Pedro achou que, então já sei, então lava minhas mãos. Não, Pedro, aí Jesus responde. Quem já se banhou, quer dizer, você já foi batizado, filho. Né? Pelo menos, num sentido, talvez Pedro não tenha passado pelo batismo de águas, mas ele já tinha sido purificado pela fé, né? Por ter seguido Jesus. Esse foi o batismo de Pedro. Né? Venha, você será pescador de homens e não mais de peixes. Ele segue Jesus, isso simboliza a salvação de Pedro, pela fé. Então Pedro já tinha sido lavado. Aí Jesus diz, olha, se você já se banhou, você não precisa se banhar de novo. Agora você só precisa lavar os seus pés. Ou seja,
Quem já se banhou, quem já se batizou, não precisa batizar-se novamente todas as vezes em que pecar. Ele só precisa confessar os seus pecados e continuar a sua trajetória de santificação. Ficou confuso? Vamos lá para 1 João 1:9, que você vai entender o que eu estou querendo dizer. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, João está falando com quem? Com crentes. Com crentes batizados nas águas. Crentes que já tinham sido banhados. Por isso que Jesus diz, quem já se banhou não precisa tomar outro banho. Quem já se batizou não precisa se batizar de novo. O que ele tem que fazer? Confessar os seus pecados. Isso é lavar os pés. É retirar as pequenas impurezas que atrapalham o nosso processo de santificação integral. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar, lavar os nossos pés de toda a injustiça. Então Jesus está mostrando para Pedro, Pedro, segura, porque você não vai conseguir me dobrar. Né? Eu vou lavar. Não, você não vai me lavar. Se você não te lavar, você não tem parte comigo. Então lava minhas mãos e minha cabeça. Você já tomou banho, você não precisa tomar outro banho. Então Jesus simplesmente encurrala Pedro. Pedro querendo sair por cima e Jesus mostrando as 3 dimensões do seu reino. Número 1, o dever de imitação. Assim como ele lavou, nós precisamos lavar os pés uns dos outros. Número 2, a dimensão sacramental. O apontamento para a necessidade do batismo, que significa conversão, que significa mudança de vida, que significa o sepultamento do velho homem para fazer viver o novo homem. E a terceira dimensão é a santificação. O homem já salvo e batizado precisa entrar numa trajetória de purificação contínua. Beleza? Até aqui você está comigo? Seu coração ainda bate junto com o meu? Entendeu ou disfarçou? Se não entendeu, volta o vídeo aí. Então, basicamente é isso. São as 3 dimensões do lava-pés. Voltando, estava em 1 João 9, voltando para João 13, versículo 10, olha só. Aí no 11 diz assim, Jesus sabia quem iria traí-lo. Por isso, disse que nem todos estavam limpos. Como a gente já disse, né? Jesus sabia que Judas iria traí-lo e, no entanto, não excluiu Judas do lava-pés. E com isso, Jesus demonstra amor, paciência, benignidade. Ele dá um exemplo para a gente, né? A gente não tem que se servir, se entregar só pelas pessoas que se comportam da maneira como a gente espera. Né? Se o seu cônjuge, se o seu filho não tem se comportado como você espera, o que você faz? Pega a espada ou pega a toalha e a bacia? Né? Você vem na linguagem da agressividade ou do serviço? Né? A gente deve pensar nisso. Além disso, né, e a segunda é forte, né? Quando Jesus lava também os pés de Judas, né? Quer dizer, Judas, ele está no meio dos discípulos, ele vê os milagres, ele participa da mesa, mas olha o que esse texto demonstra. Nenhum rito, Judas teve seus pés lavados, como um ritual simbólico, mas nenhum rito, nenhum símbolo, isoladamente, garante purificação espiritual, mesmo que realizado pelo próprio Jesus. Participar de um culto, às vezes comer um pão e tomar um vinho, descer as águas, nada disso isoladamente tem o poder de purificar alguém. A verdadeira purificação, a verdadeira circuncisão ocorre no coração do homem. Judas foi lavado, mas não foi purificado. Rituais externos, cerimônias exteriores, não possuem um condão de mudar o coração do homem. Tá certo? E aí lá em João 15, Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A verdadeira purificação é realizada pela palavra reveladora do Senhor Jesus Cristo e através do seu sacrifício
expiatório. O lava-pés ocorre antes da expiação. E, de certa forma, ele apontava para a obra redentora e purificadora de Jesus Cristo na cruz. Nesse sentido, tanto o lava-pés, né? Então você tem aqui no meio, imagina no meio a crucificação. Em momento anterior, o lava-pés. Em momento posterior, o batismo e a Santa Ceia. A ceia é memória, para trás. O lava-pés é menção para frente. Então o lava-pés é assim, ó. Olha o que vai acontecer. A Santa Ceia é assim, ó. Olha o que ele fez. Nos dois casos, de maneira paralela, por isso que a gente diz que lava-pés e Santa Ceia tem paralelismo semântico. Então, de maneira paralela, eles apontam para a obra da cruz de Jesus, que deve trazer a nós, número 1, dever de imitação. Assim como eu tomei a minha cruz, tomem vocês a cruz de vocês. Número 1, dever de imitação. O que é tomar a cruz? É não ter a própria vida como preciosa. Por isso que Paulo diz, em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra fielmente a vocação que o Senhor Jesus me deu, contanto que eu cumpra aquilo que Ele me chamou, custe o que custar, haja o que houver, venha o que vier, eu quero ser fiel à minha vocação. A obra da cruz, número 1, imitação. A obra da cruz, número 2, purificação. Ele nos purificou. Ele realizou uma expiação única e autossuficiente em favor de nós. E número 3, santificação. Ele nos purificou a fim de que vivêssemos para Ele, para a glória dEle, para o engrandecimento do nome dEle, para que através da nossa vida, o mundo, olhando para a nossa conduta, olhando para o nosso proceder, glorificasse o nome de nosso Pai. Então essas são as 3 dimensões do lava-pés. Mais do que dever de serviço humilde, lava-pés aponta para a cruz. E a cruz fala de todos esses aspectos que nós comentamos. Amém? Versículo 12, paramos no 11, né? Então, o versículo 12 diz assim, ó, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus vestiu sua capa, voltou ao seu lugar. Então perguntou, vocês entenderam o que eu fiz a vocês? Vocês discerniram? Né? Jesus tira a capa, né? Capa na Bíblia, em alguns contextos, é sinônimo de poder. Então Jesus tira a capa, ele tira o seu revestimento e coloca a roupa de servo. Ele esvaziou-se do seu poder de Deus para assumir a forma de servo. E aí quando acaba o lava-pés, ele coloca a capa de novo. Porque Jesus pode até ser imanente. Né? No seminário a gente aprende isso. Imanência, transcendência. O que é o Deus imanente? É o Deus que está no nosso meio. É o Deus que comunga, que se relaciona. Mas Deus, ele é transcendente. Ele está aqui no nosso meio, mas ele está também além de nós, acima de nós. Seus planos não são os nossos planos. Seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Então ele tira a capa pontualmente. Depois ele coloca a capa de novo. Por quê? Porque ele é Senhor. Ele serve. Mas ele é Senhor. Ele é o nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo está acima de tudo e de todos. E a oração que fazemos é: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra, como é feita no céu. Vocês entenderam o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e Senhor. Aí ele diz, e com razão. Eu sou mestre, sou Senhor mesmo. Pois eu sou. Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os pés, servi, dei exemplo, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E aí é aquilo que a gente está falando aqui, nessa meia hora. Eu dei o exemplo, para que, como eu fiz, vós também façais.
E aí ele vai no 16 e 17, nenhum escravo é maior que o seu senhor e tudo mais. Então, meus irmãos, acho que deu para a gente pensar, analisar, meditar sobre o significado do lava-pés para a igreja. Não esqueça disso, tá? Não esqueça. O que é o lava-pés? É um símbolo da disposição de Jesus em sofrer em favor dos outros. E entre esses outros, Judas, que o negou e que o traiu. Quais são as 3 dimensões do lava-pés? Dimensão moral, ensinar uma lição. Que lição? Serviço humilde. Dimensão sacramental, apontar para o batismo e a purificação. E a dimensão da santidade, ensinar o cristão o seu dever de progressiva melhora e purificação. Amém? A gente vai ficando por aqui. Eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora. Queria agradecer ao Pedrinho e ao João Pedro, né? É Pedro e João Pedro, né? Positivo? João Marcos, perdão. Pedro e João Marcos Lira. Eu falei o nome dele certo no início, agora eu falei errado. Para você ver como o ser humano ele é ambivalente, ele é certo, ele é. Queria agradecer aos irmãos que estão aqui voluntariamente ajudando, tá? E que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que essa aula tenha te ajudado não a ter mais dúvidas, mas a tirar as suas dúvidas. Então essa foi a Escola Bíblica Dominical da EVAD. Muito obrigado por estar aqui. Deixa seu like, comenta, compartilha o vídeo, ajuda a gente aí. Essa foi a lição de número 8. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Logo mais às 10h30, culto da manhã, hoje, 18h30, teremos a grande celebração da família. Nós esperamos você com a sua família, né? Não vai dar para mostrar, mas tem uma cruz aqui para o domingo, para hoje à noite, né? E que Deus possa estar no seu lar, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar e depois de orar, os irmãos podem soltar a vinheta. Obrigado, Senhor, por essa aula, obrigado por esse momento na Tua presença, que a lição fique em nossos corações, tudo aquilo que aprendemos, meu Senhor Jesus. Nós não devemos olhar para os atos de Jesus como atos heróicos e alheios a nós. Devemos olhar para os atos de Jesus como verdadeiras atitudes que devemos imitar, como exemplos que devemos seguir. Tenha misericórdia da nossa vida, nos ajude, Senhor, a vencer as nossas dificuldades e que nós não sejamos cristãos de falar, nós não sejamos cristãos de aparência, mas que a nossa vida verdadeiramente reflita a glória e a presença de Deus nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus...